Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então preste atenção, Jesus estava de carne e osso, porque depois de ressuscitado, Jesus manteve o corpo cárneo. Tanto é que o Tomé podia colocar as mãos nas feridas dele, apalpá-lo, verificar. Maria Madalena, vamos falar da Maria Madalena, né? Quando Jesus ressuscita, ela pega a perna de Jesus ali, como se pudesse impedir o corpo dele de ir. Então Jesus não estava uma fumacinha, um fantasma, ele estava de carne e osso. E foi assim que Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu corporeamente nas nuvens, uma nuvem o encobriu. Aí, o que acontece? E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então aqui eu já aprendi um detalhezinho sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus será do modo como foi a ascensão de Jesus. Então, se Jesus subiu ao céu com um corpo glorificado, então ele voltará com um corpo glorificado. Se ele subiu e uma nuvem o encobriu, então ele também virá nas nuvens. Se a subida de Jesus para o céu foi algo histórico e literal, não foi simbólico, então a segunda vinda de Jesus também será algo histórico, literal, não será simbólico. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Já que falou dessa questão das nuvens, Apocalipse 1, verso 7 também diz isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Algumas coisas desse versículo do Apocalipse 1, verso 7. Em primeiro lugar, eis que vem com as nuvens. Deixa eu explicar essa expressão para vocês. É interessante que quando você lê no grego, eis que ele vem com as nuvens, tem ali a preposição metá. É diferente de outras passagens que fala que Jesus vem apenas sobre a nuvem. Não é epi, ele não vem sobre as nuvens, ele vem em nuvens, com elas, envolto nelas. E é interessante que essa imagem de um ser que vem envolto em nuvens só é aplicada a Deus. Somente aplicada a Deus. É Deus que está envolto em nuvens para que a sua glória não ofusque aqueles que estão contemplando a sua presença. Então Jesus aqui está sendo declarado como divino. É diferente de falar que ele vem sobre as nuvens. Aqui ele não vem sobre as nuvens, vem com as nuvens. Então, como eu falei, parece uma coisa pequena, mas é uma expressão técnica importante. Ele vem com as nuvens, não apenas sobre elas. Haverá um texto de Mateus 24 que fala que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Epi, em grego, sobre as nuvens. Tá certo. Mas aqui João tomou cuidado para falar que, além de vir sobre as nuvens, ele também vem envolto em nuvens. Ou seja, vai ser uma glória tão grande que as nuvens vêm ali como se fosse quase assim, filtrando um pouquinho aquele brilho, de certa forma. Mas fique tranquilo, não significa que a gente não vá ver Jesus, nós vamos vê-lo sim. Tanto é que aqui fala, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então João está querendo dizer o seguinte, que o fato dele vir com as nuvens é exatamente o que propicia nós podermos vê-lo. Porque senão nós não conseguiríamos enxergá-lo. O brilho seria tão grande da sua glória que nós ficaríamos cegos e derreteríamos. Tanto é que o anticristo vai ser assim destruído. Pedro fala, né? O Senhor virá e vai destruir o anticristo com o resplendor da sua vinda. O resplendor da sua vinda. Então até o diabo não vai aguentar. Então, para que nós possamos vê-lo na sua glória, essa glória vai ter que ser ali, de certa forma, coberta de nuvens, para que possamos contemplá-lo, na beleza
da sua grandeza, da sua divindade. Olha que interessante Apocalipse capítulo... A outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também, diz que todo olho o verá. Então dá a entender que será um evento universal. Todos verão a segunda vinda de Jesus. Não será algo secreto. Vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Então ele está vindo. Alguém fez uma conta que, se nós pegarmos as citações diretas e indiretas da volta de Jesus, você pode localizar na Bíblia toda, do Gênesis a Apocalipse, pelo menos 2.300 versos, passagens que aludem à segunda vinda de Jesus. Pelo menos 2.300 passagens bíblicas que, de maneira direta ou indireta, aludem à segunda volta de Jesus. Eu não chequei essa fonte, tá? Mas ela é replicada em vários livros que eu tenho aqui. Vamos ler uma outra passagem que ainda descreve o modo da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 30. E a Bíblia, o lindo dela é isso, porque o que um autor diz, o outro repete, mas complementa um detalhe que o primeiro não falou. Olha aqui Mateus capítulo 24, versículo 30. Quando fala da segunda vinda de Jesus, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Lembra que Apocalipse falou? E todo olho verá. Olha como é que a palavra de Deus é harmônica. Todo olho verá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então Jesus não voltará apenas para o asiático, apenas para o africano, apenas para o latino-americano. Todo olho o verá. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha que interessante como a palavra de Deus, como eu falei com vocês, é importante estudar a Bíblia sempre pegando uma parte aqui, outra ali, porque elas vão se complementando e o quadro vai ficando mais amplo. Mateus disse apenas que ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aí João dá um detalhe a mais. Sim, ele virá sobre as nuvens, mas também envolto delas, com as nuvens, para que possamos contemplar a sua glória. E continua dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, algumas pessoas me perguntaram: Rodrigo, mas a Terra é esférica. Como é que a volta de Jesus vai ser vista de todas as partes do mundo ao mesmo tempo? Resposta: não sei. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não sei. Então estuda mais. Não é questão de estudar mais, é porque a Bíblia não revelou como se dará isso. E quando você crê no poder de Deus, na soberania de Deus, você reconhece que há coisas que a Bíblia revela, e essas são para nós, e há coisas que a Bíblia não revelou, essas são para Deus. Cabe a nós aceitar apenas como uma forma até inteligente de confirmar a nossa fé nele. Eu vou explicar para você. Às vezes, quando o carro dá um defeito, você leva no mecânico, ele fala assim: olha, esse defeito aqui eu acho que você vai ter que trocar uma pecinha ali. Aí o carro não vai mais dar o defeito. Tá, você troca a peça e o carro volta a funcionar tranquilo. Qual a informação que o mecânico lhe deu? Tem que trocar essa peça. Ponto. E se você obedece o mecânico, você confia nele, você vai lá e autoriza, ele paga para ele trocar a peça e beleza. Mas o mecânico não me diz por que a peça é original que é bom. Ele não fala quanto tempo a próxima vai durar. Ele não explica como é que ele abriu o carro e trocou a peça. Ele não explica isso. Ele só explica que a peça funcionou. Um outro exemplo ainda mais forte que eu poderia dar. Esses dias alguém estava me falando como é que um médico às vezes faz um transplante cardíaco e que é uma coisa tremenda, que a pessoa fica durante algum tempo sem o coração ali funcionando através de aparelhos. Ele tira o coração da pessoa e dá um choque para o outro coração funcionar aqui, né, bombear e tal, que é uma coisa linda, e vai colocando o coração pulsando dentro ali e tudo mais.
Aí a pessoa fala assim, olha, ele recebe do médico essas informações. Você é cardíaco, você tem que fazer um transplante de coração, senão você vai morrer, e você está na fila. E a boa notícia é que você já é o próximo. Então fique atento, porque a qualquer momento nós vamos ligar do hospital para você correr para cá, porque apareceu um órgão e nós temos que fazer o transplante rápido. Então evite viajar para o exterior, evite sair da cidade, que a hora que aparecer um órgão, nós vamos buscar você com uma ambulância na sua casa e você tem que estar aqui. Essas informações o paciente leigo tem. Agora, como é que o médico faz para abrir aqui, para mantê-lo vivo, tirando o coração doente, pegar o outro coração que estava no outro peito, colocar aqui, perceber que é compatível? Para saber tudo isso, você teria que ser médico cardiologista, o que você não é. Você tem que passar 5 anos de estudo, fazer especialização em medicina, fazer cirurgia e tudo mais. Você não é e não tem pretensão de ser. Então, contente-se apenas com a informação que você, leigo, pode ter. A outra, que você não pode ter porque não é formado em medicina, deixe que o médico saiba o que está fazendo. Agora, a diferença dos 2 exemplos que eu dei para a Bíblia é apenas a seguinte. Você pode, através dos estudos, se tornar um médico cardiologista. Você pode, através dos estudos, se tornar um mecânico. Mas você não pode, através de estudo algum, se tornar Deus. Então a analogia ela só vai até o ponto que o especialista dá algumas informações e esconde outras. Porque você não está preparado para sabê-las, não compete que você saiba. É ele que tem que saber, não você. Ele tem que saber como é que faz o transplante, não é você. Eu não preciso te dar uma aula de medicina antes de realizar a cirurgia em você. Ok? Então Deus também dá na Bíblia aquelas informações que nós leigos precisamos saber. Aquilo que não nos compete, Deus guarda consigo. E tem uma série de coisas que não nos compete. Por exemplo, eu não sei como é que Maria Virgem deu à luz a Jesus, como é que uma virgem consegue engravidar sem uma presença de espermatozoide dentro dela? Eu não sei, mas a Bíblia fala que Maria engravidou de Jesus sendo ela virgem, então eu creio. Eu não sei como é que o mar vermelho se abriu para o povo passar ali, mas eu sei que Deus tem poder para fazer isso através de um homem e o fez através de Moisés. E o povo passou, e ponto. Então, da mesma maneira que eu não sei como a cirurgia cardíaca foi feita, eu só sei que ela foi um sucesso e isso me basta, eu não sei como Deus operou os milagres da Bíblia, mas eu sei que isso foi um sucesso, me salva e isso me basta. Entendem? Então, da mesma maneira que Jesus fez milagres que eu não tenho explicação, de alguma forma ele será visto por todos na Terra, mesmo sendo um mundo esférico. Continuando, essa passagem aqui atrelada à segunda vinda de Jesus é uma esperança que vai mexer fundo no coração de muitos de vocês que estão me assistindo agora. Os mortos. Porque eu sei que a chance de eu estar falando para alguém que perdeu um ente querido recentemente é muito grande. Talvez você está lutando ainda, amargando um luto que você não conseguiu superar. Às vezes é de sua mãe, do seu esposo, de filho. Gente, eu nunca passei por isso, mas eu ouço quem já passou falando assim, um pai nunca está preparado para sepultar um filho, nem uma mãe. Nunca, nunca, nunca. É a pior dor. Já teve mãe que falou assim, olha, eu amava minha mãe, sofri muito quando minha mãe morreu, quando meu pai morreu, quando meu irmão morreu, mas quando meu filho morreu de acidente, gente, não tem dor que se compare. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Diz aqui, olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto,
consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolem uns aos outros. Ou seja, Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram na graça dele. Tá certo? Ele vai ressuscitar. Agora, essa ideia da ressurreição nos últimos dias, ela fazia parte até do judaísmo da época de Jesus. Quando você vai estudar, por exemplo, aqui o momento da ressurreição de Lázaro, é interessante que Jesus chega ali no lugar com a notícia que Lázaro havia morrido, e quando ele vai encontrar primeiro com Marta, ele tem esse diálogo com Marta, João capítulo 11, versículo 21 em diante. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aí Jesus falou: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala com ela: não, no seu caso, você está certa, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia, mas eu vou antecipar isso para vocês. Eu vou ressuscitar Lázaro agora. Isso é lindo, eu vou ressuscitar Lázaro agora para você. Ele ressuscita Lázaro como uma amostra do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, quando os mortos serão ressuscitados. Agora você fala: Rodrigo, todos os mortos vão ressuscitar indistintamente? Mais ou menos. Por quê? Olha o que diz, vou lembrar para vocês de novo, a passagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, os soldados romanos que participaram da crucifixão de Jesus, os chefes do Sinédrio ali, o próprio Pilatos, que até onde me consta não foi salvo, eles que participaram da crucifixão, da condenação e morte de Jesus, eles vão ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. O próprio Jesus falou: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então isso me dá a entender que essas pessoas também vão ressuscitar na volta de Jesus. Terá uma ressurreição especial, se eu posso dizer assim, para que essas pessoas vejam Jesus voltando. Tanto é que o livro de Daniel, capítulo 12, ele também diz isso. Vou ler para vocês aqui no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 4 em diante. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Não, perdão, versículo 2. Daniel diz assim: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel diz assim: muitos, não diz todos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Bom, realmente que apenas alguns ressuscitarão para a vida eterna e não todos, está claro que nem todos serão salvos. Então, isso aqui não é um problema. Mas quando ele diz muitos ressuscitarão, por que não todos? Sendo que aqui fala que todos verão. Então, como ele fala de muitos, ele está falando de uma ressurreição especial que acontecerá na segunda vinda de Jesus. Então, na segunda vinda de Jesus, haverá a ressurreição dos fiéis a Cristo, que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar. Apocalipse até fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Está aqui em Apocalipse capítulo 14, eu vou ler essa passagem para vocês. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, esses mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. E é interessante que Paulo ainda continua dizendo que será como um abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Tá certo? Um abrir e fechar de olhos, quer dizer, a pessoa nem vai perceber e já vai
e já vai ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Então será uma coisa maravilhosa. Aqui eu quero dizer, deixa eu ver só aqui, um abrir e fechar de olhos. Eu quero pegar essa passagem para vocês. Nós os vivos, eu vou ler de novo aquele texto, depois eu ler a passagem do abrir e fechar de olhos. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos à vida de Jesus, de modo nenhum precederemos os que morrem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será uma coisa assim maravilhosa. A outra passagem do abrir e fechar de olhos, ela está aqui, olha, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem de mover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, etc, etc. Aí ele continua dizendo, aqui, deixa-me ver, tem uma outra passagem aqui, perdão, só um minutinho, agora que o detém, com grande engano, bom, tudo bem, eu não estou achando agora a expressão que ele fala, é o seguinte: será como um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, aí você já aprendeu então que os mortos em Jesus vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Mas alguns ímpios também vão ressuscitar para ver Jesus voltando, especialmente aqueles que participaram da sua crucifixão. E os outros ímpios, os que não foram salvos? Aí que vem a passagem de Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, que diz assim, versículo 11 em diante: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. É Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com elas ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Aí diz que Jesus volta, aí os mortos, os ímpios são mortos pela vinda dele. Aí diz aqui, olha, no seu manto está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí diz que vi a besta, verso 19, com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, com sinais que seduziu aqueles que receberam a marca na sua fronte. Os dois foram lançados no lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca dele, e todas as aves se fartaram de sua carne. Então diz que essas pessoas são mortas. Mas, quando se passarem 1000 anos, esses ímpios vão ressuscitar. Para quê? Para sofrerem o juízo final de Deus. Aí o capítulo 20, verso 5 de Apocalipse diz: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Então, veja, Jesus volta. Quem for salvo e estiver vivo, vai ser arrebatado para estar com ele nas nuvens do céu. Quem for salvo e estiver morto, vai ressuscitar para o encontro de Jesus nos ares. Tudo bem? Aqueles ímpios que morreram perdidos e participaram da morte de Jesus, da sua crucifixão, vão ressuscitar também, mas não para receberem a vida eterna.
vão ressuscitar apenas para ver a segunda vinda de Jesus. E depois vão ser, mais uma vez, destruídos pela manifestação do seu poder. Passam 1000 anos. Depois de 1000 anos, aí os ímpios que estão mortos vão ressuscitar. E aqueles ímpios que na vinda de Jesus também foram destruídos, foram mortos, eles também vão ressuscitar para receber o fogo que cai do céu e os consome, o juízo final. Ficou claro até aqui? Agora, uma outra passagem que eu gostaria de ler com vocês é Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36. Com relação ao dia em que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Olha o que diz aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele até diz aqui no verso 42. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora que vocês menos esperam. Menos esperam. No capítulo 25, verso 13 de Mateus, ele também diz, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Lembram daquele momento em que eu falei que Jesus estava subindo aos céus e os homens apareceram e falaram, esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir? Pois é, um pouco antes de Jesus subir ao céu, os discípulos perguntaram para ele isso, Atos capítulo 1, versículo 6. Então os discípulos estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo novamente usa a ilustração do ladrão para falar que ninguém sabe quando será a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, no que se refere aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O dia do Senhor vem como ladrão à noite. Tá certo? Eu achei a passagem do abrir e fechar de olhos. Está aqui, porque o Senhor... Aqui, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15, diz assim, olha. Eu vou ler para vocês aqui, ó. E pela palavra de Deus, ainda lhes declarando o seguinte, nós os vivos que ficarmos... Não é, desculpe pessoal, eu pensei que era o texto que eu queria... Que Paulo fala o seguinte, será como um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois vocês podem procurar essa passagem da Bíblia Sagrada aí. Bom, então nós não sabemos quando Jesus voltará, ele virá nas nuvens com poder e grande glória, será um grande evento, mas como é que nós devemos reagir em relação àquele dia? Será que nós vamos ficar realmente às cegas? Se vocês quiserem, depois deixem nos comentários, assim como vocês pediram esse tema da segunda vinda de Jesus, eu vou explicar para vocês sobre os sinais que indicam a brevidade da volta de Jesus, tá bom? Sobre a brevidade da volta de Cristo. Como é que nós sabemos que Jesus está perto de voltar? Mas eu quero ler um texto para vocês aqui, que está em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer,
levantem a cabeça e fiquem com ela erguida, porque a redenção de vocês se aproxima.